A educação brasileira, né, sempre foi alvo de muitos debates e até hoje continua sendo alvo de muitos debates, mas ao mesmo tempo, né, dentro dessa lógica de controle dos recursos públicos, hoje é uma pasta muito desejada e muito, digamos assim, desejada pelas famosas aves de rapina que atuam na educação, tentando tirar do Estado a responsabilidade da educação pública, claro, muito mais interessado nesses recursos do que efetivamente apresentar uma educação pública universal que atenda às camadas populares do nosso país. Hoje no Brasil, a educação brasileira se constitui de duas formas especificamente. A chamada educação pública, certo? Que abarca a maior parte, né, das matrículas dos filhos dos trabalhadores, das populações pobres do Brasil, e o chamado setor privado, né, que abocanha também uma parte dessa questão. Claro, muito mais vinculado aos setores médios da população, tentam colocar-se como uma educação mais qualificada, claro, para esses setores, deixando a educação pública para o Estado. Entretanto, com o passar do tempo, você vê que paulatinamente esses grupos, né, que atuam na educação privada tentam paulatinamente apresentar-se como solucionador dos dramas da educação pública, que são enormes, que são desafios enormes. Claro, sempre rememorando, vinculando-se a abocanhar esses recursos. O fato é que existem outras formas de experiência educacional, mas o fato é que o grande dilema brasileiro é que tipo de educação nós temos que defender para os trabalhadores e, de modo geral, para um projeto de nacionalidade, para um projeto de país. É evidente que, quando nós olhamos para a Constituição, né, está bem escrito lá que a educação é um direito, né, das pessoas e, ao mesmo tempo, um dever do Estado. Se sendo um dever do Estado, nós temos que entender que a educação que deve prevalecer, né, no Brasil é justamente uma educação amplamente pública. E quando eu falo amplamente pública, eu estou dizendo que a chamada educação privada, né, não vamos pensar aqui literalmente em decretar o fim da educação privada, mas temos que ampliar cada vez mais, tirar a importância do ensino privado e de suas experiências para que automaticamente toda a população esteja vinculado à educação pública. E estando vinculado à educação pública, você tem todo um processo de um currículo nacional unificado, né, evidentemente respeitando as especificidades de cada região do país, e com isso, né, construir de fato uma educação onde esteja interligada e seja em qualquer ponto do Estado brasileiro. E ao mesmo tempo, tirar de cena esses setores que trabalham dentro da educação pública, mas muito mais com a percepção mercadológica da educação. Ou seja, não tem um projeto brasileiro, mas tem um projeto de recursos financeiros. Atuam na educação, na chamada educação privada, né, na educação básica e média privada, porque a educação chamada da universidade, eles já tem uma fatia muito grande. Nós, enquanto trabalhadores em educação, não podemos jamais esquecermos que a centralidade da educação deve ser a educação pública. E qualquer movimento, né, que tente fatiar essa responsabilidade deve ser combatida no nosso meio, né? Nós temos algumas manifestações, as chamadas escolas devocionais, que também é uma outra manifestação de uma educação não pública, mas que é permitido pelo Estado, certo? Que também, por mais que tenha, digamos assim, uma chamada fiscalização dos órgãos educacionais dos municípios, do Estado, né, também se difere da que nós chamamos de uma educação laica, né, onde todas as pessoas têm acesso a essa educação. Por mais que se fale que existem escolas de filantropia, experiências alternativas, né, isso não pode ser a referência do Estado. O que deve ser referência do Estado é justamente a educação pública e, ao mesmo tempo,
sendo referência da educação pública, não pode aceitar que a educação pública, né, em suas secretarias de educação, receba a influência desse setor privado, porque passa-se a impressão de mais eficiente, mas na prática não existe eficiência. O que existe é uma tentativa de buscar os recursos públicos, né, os recursos públicos dessas pastas, para enriquecer-se cada vez mais. E, ao mesmo tempo, você tem uma educação que não tem nenhum compromisso com o projeto de desenvolvimento, né, e ampliação do conhecimento e desenvolvimento também humano dos alunos que adentram em tais escolas. É isso.